Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso Explicando a Fé Reformada. No curso Conhecendo as Escrituras, nós estamos ministrando um curso de Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, e nós vamos na aula de hoje trabalhar a segunda aula que fala sobre o propósito de Lucas. Qual o propósito de Lucas em escrever o seu Evangelho? Lembrando que a obra Lucas Atos é uma obra muito preciosa para a igreja e Lucas é um dos evangelhos que tem o maior material a ser escrito dentro do projeto da ideia de Lucas sendo uma obra única, singular para o nosso cristianismo, ok? Eis que estou enviando meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim e de repente virá ao templo do Senhor a quem você busca e o mensageiro da aliança a quem você deseja. Sim, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Pois ele é como fogo fundidor ou como a livia do lavadeiro. Ele se sentará para afirmar e purificar a prata, refinar e purificar a prata, e purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro ou como a prata, para que possam oferecer o devido sacrifício ao Senhor. Malaquias 3, de 1 a 3. A passagem de Malaquias ele revela dois aspectos importantes e cruciais na história da redenção. A primeira delas é a promessa do profeta que prepara o caminho do Senhor e a visitação de Deus sobre Israel. Assim, o capítulo de abertura de Lucas, o capítulo 1, ele está dividido em 5 partes, e nós estaremos considerando cada uma dessas partes ao longo dos nossos estudos no Evangelho de Lucas. Nós temos o prólogo, de versículos de 1 a 4, o nascimento de João Batista, versículos de 5 a 25, a anunciação, versículos de 26 a 38, a visitação, versículos 39 a 56, e o nascimento de João ou Batista, versículos 57 a 80. É basicamente isso que nós vamos ver ao longo das aulas que seguirão sobre o Evangelho de Lucas, ok? Muito bem. A nossa aula de hoje vai considerar primeiro o prólogo de Lucas, né? E o prólogo de Lucas, abrindo sua Bíblia lá no capítulo 1, você verá: visto que muitos ouvem e empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito a Excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas a plena certeza das verdades que fostes instruído. Então agora nós temos aí a consideração do prólogo. O prólogo de Lucas é um prólogo bastante interessante. É o prólogo que é igual ao prólogo, à abertura do Evangelho, do texto de Atos dos Apóstolos. Tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos possuem uma autoria comum, como nós vimos na aula anterior. Lucas ele começa o prólogo mencionando que existem três relatos, que existem outros relatos que registram os acontecimentos da vida de Jesus. Alguns estudiosos chegaram a contar 34 evangelhos diferentes no primeiro século e segundo século, no que tange, né, do segundo e terceiro século ali, no que tange a produção literária, né? Eles eram escritos no primeiro e segundo séculos da igreja, aproximadamente 34 evangelhos, enquanto outros contavam mais. No entanto, a própria igreja sempre manteve, como testemunhou Orígenes, o chefe da escola cristã de catequese da Alexandria, ele vai dizer que o Egito, desde o início da igreja, apenas 4 evangelhos foram reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo. São os evangelhos que nós conhecemos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ok? Quanto aos 4 evangelhos, que sozinhos são indiscutíveis na igreja de Deus debaixo do céu. Então, a igreja, na sua tradição, sempre pontuou e colocou para nós que existem 4 evangelhos a serem, de fato, aceitos como palavra de Deus. E esses 4 evangelhos são os 4 evangelhos que você tem na sua Bíblia. Esses 4 evangelhos, eles fomentam, colocam para nós a história, a vida, o processo e a caminhada, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo como Redentor do seu povo. Então esse é o ponto que a gente tem que sempre considerar em relação
o Evangelho de Lucas, ok? O Evangelho de São Lucas, ele não é o único evangelho que começa com prólogo, mas ele é o único evangelho que começa com um prólogo literário formal que era comum nos documentos seculares daquela época em que foi escrito o documento. Por exemplo, o prólogo grego de Flávio Joséfo, na sua obra Contra Apion, no capítulo 1, seção 1, capítulos de 1 a 3, no qual Joséfo dedica o seu trabalho ao excelentíssimo Epafrodito. A mesma construção frasal, a mesma maneira de escrita, a mesma maneira como é escrito, ele coloca exatamente essa ideia. Assim como Lucas dedica o seu trabalho ao excelentíssimo Teófilo, Joséfo dedicava o seu trabalho ao excelentíssimo Epafrodito. Joséfo também dedicou a sua obra complementar ao mesmo homem, escrevendo no primeiro volume desta obra, estimado Epafrodito, provém a antiguidade da nossa raça, contra Pião, capítulo 2, 1. Assim como São Lucas dedica a sua segunda obra à mesma pessoa, lá em Atos capítulo 1, verso 1. No primeiro livro, Teófilo, tratei de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Nesse contexto, você percebe que o prólogo de Lucas não é um mero prólogo. É um prólogo literário, é um prólogo que aponta para uma direção, é um prólogo que tem um objetivo específico e características específicas. Então, quando eu estudo o Evangelho de Lucas, junto com o Atos dos Apóstolos, eu tenho uma visão mais ampla de todo o conjunto que me é disposto dentro desse texto. Mas a pergunta que cabe a nós é perguntar a identidade de Teófilo. Os eruditos, ao longo da história, eles procuraram identificar quem é Teófilo. Quem é Teófilo? Para você, quem é Teófilo? Né? Quem você vê Teófilo? Alguns sugeriram que ele era o patrono de Lucas, que estava financiando a publicação, ou seja, manuscrita do seu evangelho. E mais tarde a obra complementar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, como nós já o consideramos. Então, primeiro, a identidade de Teófilo seja um cristão que tenha decidido ter toda a informação necessária para continuar crendo nas verdades que havia aprendido, tanto de Lucas quanto de outros irmãos. E aí ele patrocina a obra de Lucas, o livro de Lucas, para que Lucas escreva a sua obra como a obra Lucas Atos, ok? Há uma outra tentativa de identificar quem é Teófilo, né? Outros sugeriram que o nome do benfeitor ou do homem homenageado pela dedicação foi substituído pelo codinome Theophilos, Theophilos, que em grego significa literalmente amante de Deus e também pode ser às vezes traduzido como amigo de Deus. Veja, nessa linha de abordagem há aqueles que pensam que o personagem que patrocina a obra seja uma pessoa que não quer o seu nome divulgado. E ele simplesmente oculta o seu nome sobre o nome de Teófilo, um nome que significa aquele que é amado por Deus. Esse debate perdurou durante muito tempo na igreja, digo assim, no século XIX, e esse debate ficou aí rolando, as pessoas achando que era referente a uma maneira de ocultar o nome para não ser perseguido, para não sofrer uma perseguição, a fim de proteger a sua própria identidade, né? E uma terceira explicação também que apareceu ao longo da história foi que outros sugeriram que o nome Teófilo, ou amante de Deus, ou amado por Deus, na dedicatória da obra de Lucas, se refere a todos os crentes em Cristo Jesus, ou seja, a igreja. Então, há aqueles que acham que Teófilo seja um nome dado à igreja espalhada no mundo, né? Teófilo como aquele que é amado por Deus. Entretanto, quando você vê a construção do texto, é bem possível que não se refira a o nome Teófilo, se refira à pessoa da igreja, ou a comunidade da igreja, ou alguém que esteja escondendo o seu próprio nome para não ser perseguido, esconder sua identidade, mas na verdade é um homem, é um nome real, verdadeiro e comum. Porque Teófilo, ele é um nome próprio comumente usado a partir do terceiro século antes de Cristo. E foi um nome dado tanto a gentios quanto a judeus de cultura grega. Então é o nome de uma pessoa de fato. Não há razão para presumir que Teófilo não era o nome de alguém que Lucas conhecia. Não há nenhuma razão para dizer assim, não, esse Teófilo não é alguém que Lucas conhece. Não, é alguém que Lucas conhece. E é uma pessoa, e o nome se refere a esta pessoa. Né?
E esse é um ponto importante ser considerado. Entretanto, Teófilo, que significa amante de Deus, ou amado por Deus, também identifica os leitores cristãos. Tanto é que a obra, como um todo, ela não ficou aos cuidados de Teófilo. Ela circulou para a igreja. Então, é um certo sentido, uma direção também apontando para os leitores contemporâneos de Lucas e de todas as gerações de cristãos que continuam a ler o relato de Lucas sobre a vida e o ministério do próprio Cristo. Então, quando eu leio a história narrada por Lucas, não é apenas Teófilo que foi beneficiado com essa leitura, não é apenas uma obra dirigida apenas a Teófilo, mas é uma obra dirigida a toda a igreja como um todo, porque é uma obra para ser circular. Embora tenha sido patrocinada por Teófilo, embora Teófilo tenha usado seus recursos para que o livro fosse produzido, o alvo certamente era que esse conteúdo fosse popularizado na igreja. E aí, nesse sentido, é a mensagem de Deus à igreja, usando a instrumentalidade de Teófilo, um homem que estava aprendendo a fé cristã naquele momento. Muito bem. Mas quais são as características do relato de Lucas? Veja, algumas características se destacam nesse relato de Lucas. Quais são as três qualidades que Lucas afirma haver no seu registro? Primeiro, a primeira verdade que nós vemos aqui no relato de Lucas, aqui no prólogo, é um relato completo. Porque ele diz o seguinte, olha, vejo que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que realizados entre nós, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram desde o princípio os que foram deles testemunhas oculares. Então, primeiro, é um relato completo. Ele saiu, por assim dizer, procurando informações com as pessoas que, a princípio, viram toda a obra de Cristo. Ou seja, pessoas que viram Jesus curar os enfermos, os leprosos, dar visão ao cego, ressuscitar mortos, os milagres de Cristo. E ouviram as instruções do próprio Cristo, dos lábios de Cristo. Então, eles são chamados de testemunhas oculares dos fatos desde o início. São essas testemunhas oculares que Lucas vai atrás e vai indagar, perguntar, fazer entrevista para poder começar a produzir o seu texto, o texto que nós temos em nossas mãos, que é o Evangelho de Lucas, conforme está na Bíblia Sagrada. Então, esse é um ponto interessante que precisa ser também marcado e pontuado para nós. Segundo, a segunda informação, a segunda característica que esse relato de Lucas apresenta para nós e que nós, como igreja, devemos ler, estudar, conhecer o Evangelho de Lucas, é que ele é preciso. Ou seja, veja como é que Lucas constrói. Ele diz o seguinte, que ele, conforme nos transmitiu, deles foram testemunhas desde o princípio, os ministros da palavra, igualmente me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. Então, vamos lá. A ideia de acurada investigação significa investigando tudo com precisão. Ele revisou tudo que ele havia ouvido, tudo que ele havia aprendido, ele foi revisando para poder dar uma coisa clara, precisa, pontuada, para que Teófilo fosse de fato alguém conhecedor dessas verdades. É claro que Teófilo aqui é o nome daquele que patrocina a obra, e é claro que de modo mais ampla, essa verdade, essa precisão gera o benefício para a igreja cristã posterior, que vai estar de posse também deste livro. A terceira característica implicativa que a gente tem aqui é que ele é um contar ordenado, um contar completo. É o que ele vai dizer aqui para nós, olha. Ele vai dizer assim, uma acurada investigação desde a sua origem, dar-te por escrito, assim, diz o Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas a plena certeza das verdades que foste instruído. Aqui, no versículo 3, no finalzinho, ele vai dizer assim, que é uma exposição em ordem, escrever em uma sequência ordenada. Os eventos são narrados por Lucas dentro da sequência lógica, de maneira lógica, de uma construção lógica. A despeito disso, isso é muito comum na mente de um médico. Lucas é um médico, e por ele ser um médico amado na Escritura, ele vai oferecer um relato bíblico teológico, no sentido de Lucas e de Atos, um relato ordenado. Ele tem uma mente ordenativa. Isso é muito perceptível no seu segundo livro. Abra, por exemplo,
O Evangelho de Atos dos Apóstolos, o Evangelho não, o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, a continuação do Evangelho de Lucas, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo envieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos considerando a terceira característica do relato de Lucas, que é a característica de ordenação, de lógica e de algo completo. Veja, a mente dele é lógica, ele começa a colocar as coisas em sequência. O capítulo 1, versículo 8, apresenta o esboço do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, apresenta o esboço da segunda obra. Ele vai começar a falar dos discípulos em Jerusalém, depois ele vai falar dos discípulos descendo em Samaria, né? Deixa eu ver aqui, isso. Não, descendo para a Judéia e para Samaria, e termina o livro de Atos dos Apóstolos apontando Paulo indo para os confins da terra. Indo para Roma, os confins da terra, a plenitude da terra. Então, quando você estuda a mente lucana nesse sentido, você descobre que Lucas ele escreve uma coisa que tem por objetivo ser ordenado, ser organizado, seguir uma sequência de eventos e de relatos para que aquele que de fato solicita a obra pense de maneira ordenada sobre os eventos que são desenvolvidos e narrados no próprio texto de Lucas. Isso nos leva para a nossa terceira e última implicação que o texto coloca para nós, que é qual o propósito de Lucas em escrever o seu relato bíblico no Evangelho. Veja, o propósito de Lucas em fazer isso está expresso no versículo 3 da nossa passagem, no finalzinho, né? Ele vai assim, e dar-te por escrito, assim, Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas a plena certeza das verdades que fosses instruídos, né? Então, no versículo 3, Lucas ele apresenta como propósito escrever o seu relato da vida de ministério de Jesus a Teófilo. Então, ele descreve isso, ele diz que escreve para Teófilo, mas com qual finalidade, com qual objetivo? Versículo 4 deixa bem claro isso, que a intenção de Lucas é defender a catequese, né, que Teófilo recebeu como gentio que se converteu à fé cristã. Ou seja, tanto é que a palavra grega que aparece aqui para essa exposição em ordem, né, é a palavra katekeo, né? Então, aqui você tem no grego, né, em grego, o substantivo katakeo e o verbo katekizo, né? Ou o verbo katekein, catequizar, significa ensinar de boca a boca, passar adiante, né? Então, a escritura como um todo apresenta para nós essa ideia de catequese, de ensino, de instrução, de reverberação da verdade do evangelho, de apontar o que o evangelho nos ensina. Então, esse processo claro do evangelho de Lucas é algo fundamental para a gente crescer no conhecimento de Deus. Agora, você pode ver o uso dessa palavra repetidamente na lavra de Lucas, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 25. Olha o que Lucas vai dizer assim para nós aqui, né? Versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, né? Então, essa instrução, essa catequese é algo muito preciso, né? No versículo 21, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 21, nos diz o seguinte, ó, ainda falando sobre instrução, né? E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem se considerar filhos, nem andar segundo a lei. Ensinas, instrui, catequizas, né? E o versículo 24 diz, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para rasparem a cabeça, e saberão todos que não é verdade que se diz a teu respeito, que pelo contrário andas tu
mesmo guardando a lei, né? Então você tem aqui mais uma vez a ideia dessa instrução, né, de guardar a lei de instrução. Então, a estrutura bíblica de pensamento bíblico e teológico é que quando Lucas ele escreve sua obra, o objetivo dele é firmar a catequese, estabelecer a instrução, o discipulado na vida de Teófilo. Teófilo, tu aprendeu essas verdades, tu aprendeu este evangelho, tu aprendeu a graça do Senhor, tu aprendeu a palavra de Deus, então tu deves continuar aprendendo e firmando a tua fé nessas verdades. Assim, ao propósito de Lucas, não se estende apenas a Teófilo, se estende a toda a igreja. O texto ele tem por finalidade nos instruir, nos orientar. Daí, embora Lucas seja um texto narrativo, você pode extrair dele princípios fundamentais e bíblicos e catéticos para o aprendizado da sua vida e da igreja de Cristo Jesus. Deus possa abençoar você, que você possa continuar aprendendo mais a palavra de Deus. Nos vemos na próxima aula do Evangelho de Lucas, para a glória do Senhor. Amém.